das coisas fundamentais que nós temos que considerar ao trabalhar a neuropsicanálise considerando os sonhos é que os sonhos eles têm uma origem subcortical e não neocortical. O que que isso significa? Lá atrás, quando Freud vai dizer que o sonho é a realização de um desejo, e notem que eu não disse que o Freud falou que o sonho aponta para um desejo. O sonho é a realização de um desejo. Em que configuração neuroanatômica nós asseguramos isso? Hoje nós entendemos que os sonhos nada mais é do que a regulação emocional. O que os sonhos fazem é regular emocionalmente os estados afetivos e emocionais que um paciente tem. Se vocês olharem na imagem, na tela, vocês vão perceber que dentre as regiões que se acendem, ou seja, que tem uma grande ativação durante o sono, vocês vão perceber que as principais regiões são aonde estão localizados, para quem já estuda neuropsicanálise e neurociência afetiva, o sistema seeking, o sistema de busca, o sistema de antecipação. Região esta conhecida como região mesolímbica. A região mesolímbica é onde se libera o maior número de dopamina, aquela substância que vão dizer que é do prazer, mas que nós entendemos que é a substância da antecipação, da sensação de que alguma coisa boa vai acontecer, de que eu estou em busca de alguma experiência, em busca de alguma pessoa, em busca de algum objeto. Então, se vocês perceberem que essas regiões mesolímbicas que constitui a região subcortical do nosso cérebro e não neocortical, são as regiões que mais se ativam durante o sonho de um paciente. O que que isso significa? E lá atrás, quando Freud diz que o sonho é a realização de um desejo, através hoje da técnica neuroanatômica, nós conseguimos comprovar que, de fato, durante o sonhar, o indivíduo está realizando algum desejo, ele está realizando o seu desejo, ele está alcançando uma recompensa, ele está experimentando um prazer, uma dopamina da antecipação de alguma coisa. Embora nós ainda não consigamos inferir sobre o que esse indivíduo exatamente está sonhando, se não pelo seu próprio relato verbal que ele nos traz, nós conseguimos hoje mapear quais são as regiões dos cérebros que se ativam durante o sonhar. E aqui nessa imagem eu mostro para vocês essa região, então, subcortical. Isso já traz um adendo muito importante para nós entendermos que se essa região que mais se ativa durante o sonho é a região subcortical, nós estamos dizendo que os sonhos ativam, eles ligam os afetos, eles ligam as nossas necessidades afetivas. Através dessa ligação, eu estou dizendo que ele ativa afetos, que ele sensibiliza, que ele ativa emoções, que ele ativa experiências afetivas. A consequência dessa ativação é uma descarga, tanto bioquímica, como comportamento que seria fisiológico se não houvesse um nível de uma outra substância química que vai paralisar o nosso corpo. Então, se os sonhos são um produto da região subcortical, significa que quando nós sonhamos um afeto puro, nós sonhamos uma emoção pura. Não há imagem episódica, não há uma cena, não há uma memória que o indivíduo consiga lembrar que esteja localizado nessa região subcortical. Esse é um tema bastante recorrente do qual eu falo. Mas existe memória episódica, existe imagem episódica, existe objetos que eu posso buscar através da região neocortical. Ou seja, o sonho, embora ele aconteça nessa região subcortical, e aí eu estou falando que o sonho se apresenta como uma experiência emocional bruta, como uma experiência afetiva bruta, significando que ele não está restrito apenas aos seres humanos ou aos animais com neocórtex desenvolvido, significa então que ele está presente em todos os mamíferos, ou seja, como defendia o Dr. Jaak Panksepp, todos os mamíferos têm experiências afetivas, portanto, todos os mamíferos sonham. Todo mamífero sente uma empolgação, uma ânsia por encontrar um objeto, uma parceira, um prazer, né? E nesse sentido, esse material afetivo, essa experiência bruta do afeto é a origem, ou seja, a fonte do sonhar, que acontece nessa região subcortical. Mas se nessa região subcortical nós não temos memória episódica, nós não temos a memória de uma pessoa, nós não temos a memória de um evento que possa ser verbalizada, visualizada por esse córtex visual, imaginada, como que acontece dentro dessa experiência do sonhar
a imagem de eu caminhar, de eu voar, de eu me ver criança, de eu me encontrar com uma pessoa que eu gosto. Aqui nós estamos dizendo que a experiência da regulação emocional acontece tal qual no sonho, como acontece na vida adulta. Quando nós ensinamos os nossos pacientes a se regular emocionalmente através de uma reflexão, através de uma meditação, da mesma forma, essa região subcortical, essas estruturas, esse afeto, vai recorrer a essa instância neocortical, vai recorrer a essas memórias explícitas, vai recorrer a essa memória declarativa para que aquele afeto, aquele único afeto, seja medo, raiva, tristeza, tenha uma representação de objeto, tenha uma representação visual, seja uma pessoa que te lembra aquele afeto, seja uma memória que desencadeia aquele medo. Falando de forma simplista, seria dizer, se no sonho um dos afetos que se ativam de maneira bruta é o medo, essa região subcortical vai recorrer a essa instância mais neocortical para buscar um elemento, um objeto, ainda que ele faça a união, a fusão desse objeto, para representar o afeto. Pode ser um dragão, pode ser um tigre, pode ser um urso, ou pode ser uma pessoa que você tem medo. A partir dessa experiência, aquele objeto pessoa, ou aquele objeto urso, ou aquele objeto leão, vai representar a nível visual, para o córtex visual poder ver aquele afeto que está em você. Se você tem uma aproximação, ou seja, se você caminha em direção a esse objeto, se você se distancia em relação a esse objeto, se você tem múltiplos sonhos com o mesmo objeto, se você interage com esse objeto, se você apenas assiste como observador, isso está dizendo da qualidade da sua regulação emocional. Isso está dizendo se você está aberto ou se você está fechado para lidar com aquela experiência, com aquele objeto, e, na verdade, é apenas a representação neocortical de um afeto. Ou seja, eu consigo trabalhar esse trauma, eu consigo trabalhar essa ferida, eu consigo trabalhar essa memória. Para isso, eu tenho uma imagem que representa essa memória. Para isso, eu tenho um objeto que representa esse afeto. Mas, dependendo da qualidade de interação, de aproximação, de circunferências que acontecem no mesmo sonho, vai dizer se o indivíduo está ou não conseguindo dialogar com esse processo, dialogar com esse trabalho terapêutico. E esse é um dos elementos principais que nós iremos aprender no curso de codificação dos sonhos. Ou seja, eu vou ensinar vocês a olhar para o sonho do paciente para além de uma representação subjetiva, para além de uma representação simbólica, e olhar para esse paciente considerando o elemento mais fundamental, a regulação afetiva que o sonho tenta fazer. Isso não é uma teoria, isso é um método suíço chamado Zurich Process Coding System, que é a metodologia de você codificar o sonho do paciente para ver a qualidade da regulação emocional e a mensuração do progresso terapêutico que ele tem dentro do tratamento. Se você está vendo esse vídeo aqui, você é um membro exclusivo do nosso canal. Significa que você já tem um benefício exclusivo para participar desse curso agora, que vai ocorrer dia 6 com desconto. Eu estou dando para você 25% de desconto. Entre agora em contato lá na nossa equipe, informa que você acabou de assistir a aula falando sobre o sonhar sendo de origem subcortical, que você gostaria de recorrer a esse desconto. Vem participar conosco e eu tenho certeza que todas as vezes que você ouvir um sonho, nunca mais será a mesma experiência. Você olhará para esse sonho como experiência também científica e verificando a qualidade do afeto que está dentro dessa narrativa simbólica. As vagas para essa promoção são limitadas, então corre a partir do momento que você assistir esse vídeo, porque nós vamos encerrar essa promoção. Até o nosso próximo vídeo.